cara mais raçudo de empreender que eu já vi. O cara que mais empreendeu na raça. Pra mim, Toguro foi o cara que foi youtuber na raça e empreendeu na raça. Pra mim, ele é o youtuber que foi mais na raça do que qualquer youtuber que existe. Eu vou mostrar esse vídeo rapidamente e vou explicar o porquê. Degustação, nada é vendido aqui, tá? Não tem nem estoque de... Aqui é tudo estoque de brinde. Isso aqui é a vodka que a gente fez um teste. Foi a primeira vodka que eu fiz, isso. Não gostei da embalagem. Horrível. Não coloquei nem pra venda, mano. Falei, mano, não vou vender não. Isso aqui eu dou. Vou dar pras adegas, degusta minha vodka aí. Horrível a embalagem, velho. Shorts. Ó, shorts feminino, masculino. Isso aqui tudo é... Ó, pra dar, velho. Ó. Shorts pra dar pro influenciador. O cara vem treinar um dia aqui, eu tô ganhando shorts. Energético zero pra dar, ó. Camisas, velho. Coqueteleira, velho. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é só meu, tá? Isso aqui é mansão maromba, eu tirei do meu bolso. E eu faço pra dar pro influenciadores, ó. Bom, vamos lá. Toguro é o cara que mais foi youtuber na raça de qualquer outro youtuber. Aí você fala, ah, não, foi. É o cara que mais foi youtuber na raça. Por quê? Vamos lá. É claro que todo youtuber precisa de ter força de vontade, ter raça, ter coragem e tal. Mas pra mim, Toguro foi o cara que mais foi na raça do que qualquer outro youtuber. Por quê? Porque o Toguro... muitos outros youtubers, se você ver, né, vamos lá, David Jones, Felipe Neto, todos eles tiveram que se reinventar com o tempo. Mas só que, a impressão que eu vejo, a impressão que dá é que os outros youtubers, eles conseguiram ganhar uma grana, sabe, folgada. Esses youtubers fizeram uma grana absurda, criaram estrutura, contrataram pessoas, você entendeu? E como o Ryan falou, o Toguro, ele centralizou tudo nele. Centralizava tudo nele. Então, a impressão que passa, pode ser que não, mas a impressão que passa é que o Toguro, ele se reinventava, porque ou ele fazia isso, ou ele falia. Ou ele fazia isso, ou ele quebrava. Você entendeu? Ou ele se reinventava, ou ele simplesmente ia por zero. Ia falir, ia quebrar literalmente. Você entendeu? E os outros youtubers, eles se reinventavam a partir de uma estrutura que eles já tinham. Se eles não conseguissem se reinventar, eles já estavam de boa, já estavam tranquilos, com a grana ali de boa. Mas a impressão que me passa em relação ao Toguro é que ele estava sempre tendo que se reinventar na raça. Ou ele fazia isso, ou ele quebrava e ia literal quase pro zero. Não, claro que não era pro zero, mas quase pro zero. Você entendeu? A impressão que passa é isso, que foi na raça mesmo. Eu já observei um pouco a trajetória do Toguro e ele sempre teve essas ideias, dar coqueteleira, fazer evento aqui, fazer evento acolá, e tipo, na raça mesmo, e não dormia, o cara dormia pouco. Você via live dele, fazendo live dormindo, sei lá, de dia, às vezes um pouco de dia, e de noite trabalhando, e ali na raça mesmo, você entendeu? Passa a ideia que ele não era muito organizado quanto à empresa, CEO, essas coisas. A ideia que passa, a ideia que a gente percebe aqui é que ele não era muito organizado nesse tipo dessa forma, de ter uma empresa, sem nesse nível de organização, mas fazia tudo na raça, fazia tudo sempre testando as coisas novas e botando uma quantidade de dinheiro absurda. Eu lembro de uma época que o Toguro falava assim, cara, é só pagamento, pix pra ali, pix pra lá. Parecia que era tudo meio que desorganizado, sabe, tudo na loucura. E ele fazia muita loucura e dava certo. Uma das coisas que eu observo que ele fazia muita loucura, que muitos youtubers faziam isso, e na época que lá no começo, isso aí era loucura, e eu vejo que muitos youtubers se sobressaíram, e muita gente que hoje pensa, se eu tivesse começado lá no começo eu seria grande, e talvez não seria, porque não teria a coragem de fazer essas coisas. Por exemplo, tatuagem. Eu acabei de ver uma fala uns dias atrás do Toguro falando que na época que ele estava, fazer tatuagem ajudava o canal a crescer, e é verdade, eu lembro dessa época.
muito youtuber fazia tatuagem. Quando se fazia tatuagem era um like, engajamento. Muito youtuber fazia tatuagem. E por isso que ele foi acumulando tatuagens dessa forma. Muita gente não iria ter coragem de fazer isso. Mas Toguro batia no peito, fazia isso. Muitos outros youtubers também teriam coragem. Você entendeu? Então isso foi o que fez muitos youtubers sobressair. Por exemplo, o Everson Zóio arrancar um dente, essas coisas naquela época. Coisas que faziam o youtuber ter um engajamento absurdo. Coisas que muita gente não teria coragem se estivesse naquela época. Muita gente cortaria muitas coisas e talvez não sobreviveria nessa época. Então, essa é uma das coisas. Fazer tatuagem, até na cara fez tatuagem, mas nessa época que ele fez tatuagem na cara, ele já estava bem de grana, né? Tava ganhando bem. Então, o cara tem coragem, beleza? Então, isso acontecia de muito youtuber fazer. E isso mostra que Toguro foi um youtuber na raça, empreendeu na raça. E são características que estão mostrando que ele empreendeu na raça. Você entendeu? E são características que você observa que foi, você vê aí um estoque de coisas, ele gastar um dinheiro absurdo. E teve uma época que ele foi no Flow e ele falava que todo o dinheiro que ele pegava do YouTube, ele jogava de novo. Nessa época aí, ele jogava de novo, gastava com muitas coisas. Quem não lembra de Toguro levando carro para fora do Brasil, para fazer live fora do Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, com carro, viajando. Toguro inventava uma coisa. Teve uma época que os caras ficavam falando mal de Toguro, porque tudo que Toguro via, Toguro queria fazer. Toguro queria fazer mansão, Toguro queria fazer luta, Toguro queria fazer... Porque Toguro queria fazer... tudo que ele via. Teve a época da mansão dos caras que tinha de jogos, né? Tinha o El Gato, aqueles caras. Então, tudo que Toguro via, Toguro queria fazer. Aí pronto, daqui a pouco Toguro vai querer fazer um podcast também. Alguns caras criticaram nos comentários, eu lembro. Então... o Toguro fez de tudo possível para se reinventar, cara. O Toguro é um exemplo de resiliência absurda. Eu já fiz um vídeo em um dos meus canais no YouTube falando desse exemplo de resiliência absurda do Toguro. Beleza? Você entendeu? Agora, uma característica que o Toguro, talvez também seja por causa da característica dele, não consiga fazer isso, é que, cara, se ele conseguisse fazer uma organização de estruturas, você entendeu? Criar estruturas com pessoas, confiança, não é de confiança, mas sabe? Me parece que a estrutura do Toguro é uma estrutura... Agora que ele está fazendo coisas corretas, fazendo parceria com empresas de produção de... Mas na época que Toguro era influencer, as estruturas de empresa dele não era muito delimitada, como o Ryan falou, era tudo centralizado nele. Não tinha, pelo que o Ryan falou, pelo que a gente percebe, ele trabalhava para um caramba, você entendeu? Trabalhava para um caramba e não tinha processos muito bons, você entendeu? Pelo que a gente observava e pela fala do Ryan, beleza? Agora ele tá fazendo parcerias inteligentes, parceria com... Cara, Toguro, eu acho que era para ser muito mais rico, com a capacidade que ele tem de se reinventar, a capacidade de criar coisas novas, a capacidade e a inteligência que ele tem. Se ele criasse estruturas, aprendessem, se ele aprendesse, sei lá, gestão, essas coisas, é porque quando você é influencer, para você começar a aprender gestão, aprender essas coisas, meio que fica eu acho que o tempo, as pessoas pensam que dá para fazer tudo. Não, o tempo ele é limitado, não dá para você fazer tudo. O Cariani, ele é um cara empresário do caramba, porque o Cariani, ele já era empresário antes de ser influencer. O Cariani, beleza que ele já era fisiculturista, mas o Cariani, ele já tinha uma habilidade muito boa com gestão de empresas, com administração de empresas, antes de ser um cara muito grande. Quando você é um influencer muito grande, para aí você se retrair, sendo que sua coisa, você se fechar lá para começar a aprender, leva tempo para você aprender. Tem que ter prática, tem que ter, você entendeu? Tem que ter prática de gestão dentro de empresa, de administração, para você entender ali o que você está falando. O que não é só você colocar um CEO lá e você não saber de nada, você entendeu? Isso é meio arriscado. E o Cariani, por que o Cariani? O Cariani é rico pra caramba. Por que o Cariani isso? Porque o Cariani, ele já
geria empresa, ele já era administrador de empresas antes. E aí quando ele começou a vir a fazer um canal no YouTube, ele já tinha essa coisa e já tinha uma habilidade muito boa, uma disciplina da peste que ele tem de disciplina com coisa e organização de tempo, com processos, com essas coisas. Então, com essa habilidade que o Toguro tem, se ele aprendesse essa parte mais de gestão mais forte, cara, ele seria 10 vezes mais rico do que ele é hoje. E eu não estou dizendo que ele não sabe, é óbvio que ele sabe, mas não no nível que seria, porque é óbvio que, se você observar, quando você é um influencer, você precisa estar na frente das câmeras o tempo todo, você precisa estar criando coisas o tempo todo, e essa foi basicamente a vida do Toguro, todos os anos, desde quando começou para cá, ele esteve sempre criando, ele não esteve... para você aprender a administrar uma empresa certinho, você tem que passar anos ali, tem que passar alguns anos, alguns meses ali, e você passando alguns anos, alguns meses, você não está criando conteúdo. Por que os caras que são donos de empresas têm um desafio gigantesco de criar conteúdo? Porque criar conteúdo não é facinho assim, pô. Você está dentro da empresa, está administrando aquilo ali, toma uma parte absurda do tempo. Administração, administrando, fazendo acontecer, aquilo ali toma uma parte absurda do tempo. Então, você não está ali criando conteúdo. Aí estão surgindo outras formas de criar conteúdo, que é você pegar ali, gravar só uma coisa assim, mostrando um talking head, falando ali com a câmera, falar com a câmera o que vem na sua cabeça, ou então contar uma coisa que aconteceu no seu dia e passar um pouco do seu conhecimento ali e várias formas de você criar conteúdo que ocupe pouco tempo, que ocupe pouco do seu tempo. Surge várias coisas para que pessoas que trabalham gerenciando empresas consigam criar conteúdo sem gastar muito tempo. Você entendeu? Só ligando a câmera ali um pouquinho, falando um pouquinho de tempo que tem e volte a fazer o negócio acontecer. Surge várias estratégias aí na internet, tem várias. Você entendeu? Então, é isso que eu queria falar do Toguro. É um cara resiliente, um cara cuidado, um cara resiliente absurdamente. Mas é isso que eu queria falar do Toguro. E o aprendizado geralmente é esse. Quando o cara um cara que aparece, o influencer, para depois ele ter conhecimento ali para estar dentro da empresa, se torna meio que difícil, porque a coisa depende de você, a empresa depende de você. Por isso que muita gente vê caras que ostentam na internet e eles são influencer, pensa, pô, o cara é bilionário, não sei o que e tal. Mas muitas vezes o cara não é esses bilionários toda, porque ele precisa ter sócios e ele precisa ter sócios ali, ele precisa dividir uma parte ali do ganho que ele tem, uma parte maior do ganho que ele tem, porque ele precisa de pessoas que sejam realmente os administradores, você entendeu? Ele vai ser ali um influencer. Mas é isso. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo.